Vamos aí, então. Então, a disciplina agora, né? Tratamento fitossanitário. Você já conhece o jeitão aí das médias, né? São aquelas... Depois das aulas pares, né? A cada 2 aulas, lança lá os testes, 5 testes da primeira aula, 5 testes da segunda, e vocês já estão acostumados. Tem lá a referência bibliográfica desse aí, tem o link, tem esse material lá na área de vocês também. A disciplina, elas são 4 aulas, só, né, no caso de vocês, 2 sábados, uma disciplina rápida, uma disciplina, vamos falar, gostosa, não é nenhuma disciplina complicada, não tem conta, não tem nada, vai ser até bom fazer à noite, vocês vão ver. Com essa exceção aí que nós estamos fazendo, né, esses 2 sábados aí. Por outro lado, é bom que vocês vão ter o sábado livre. Beleza, professor. E para Mas quando o professor precisar ir, é só comunicar com nós, né, Tiago? Então, vai ajudar o professor. É isso que eu ia falar, agradecer também a colaboração de vocês aí nesse sentido de compreender a exceção do compromisso meu aí. Não é para viajar, não. É trabalho mesmo. Pode contar com nós aí, professor. Mas para falar para vocês assim, ó, precisa adiantar porque eu vou para a praia, aí era sacanagem. Tá escondendo ouro, hein? Não é não. Então aí, né, o que nós vamos ver aí nas 4 aulas, né, no decorrer aí, a gente vai batendo papo, vocês já sabem, abre o microfone a hora que quiser, se quiser ficar direto no microfone, às vezes é ruim que me dá eco aqui, mas tranquilo. Já conhece o jeitão da aula aí, vocês já podem me interromper. Eu deixo o material complementar, sempre lá na área de vocês, eu deixo slide, deixo uma referência bibliográfica e material complementar. Ouvido? A gente vai ter alguma aula prática do tratamento da fita? Não, esse não. Essa não. Covardia. Eu já estava ficando mal acostumado, hein? Estou brincando. Não dá, tem disciplina que na emenda não tá previsto aula prática, né? Tem umas que são obrigatórias, outras menos, outras não são obrigatórias, e na grade do curso essa não consta a visita, tá? Professor, mas só fazendo uma observação aí, foi bem bacana a aula prática de sábado, viu? Foi bem... Que bom. Foi bem proveitosa. Que bom. Eu gostei. Legal. É bom ouvir isso para a gente manter aí para as outras turmas do mesmo jeitão aí. Legal, obrigado, Thiago. E quando não tiver também, vocês podem falar aí que tem alguma ideia, dá para melhorar, mas se está tudo em ordem, legal. Então, no final dessa matéria aqui, vocês vão... o que é a ideia? Vocês conseguirem identificar os seres que estão causando os prejuízos e as medidas de controle e a maneira correta de adotar essas medidas de controle, seja preventiva, né, para dificultar a entrada dessa fitopatógeno. Nós vamos ver o que é, né, mas é a doença da planta, nível populacional, que não deixe gerar perdas econômicas. Enfim, a grosso modo, é identificar a praga, saber controlar a praga, e a hora de controlar a praga, e como controlar a praga. Tá? Então, a ideia da disciplina é essa. Boa noite, Carlos. O Marcos também chegou agora há pouco aí. Marcos, boa noite. Boa noite. Então, boa noite, Carlos. Boa noite, Marcão. Ô, Tiagão, boa noite. Ô, Thiago. Boa noite, Almeida. Boa noite, Marcos. Boa noite, Antônio. Boa noite. Abre sua câmera aí e mostra para os meninos o que você está fazendo. Olha lá. Você acha que tem cabimento isso? Eu já ia tirar da sala de aula. Boa noite, pessoal. Ô, Tiago, aí sim, hein? Boa noite. Mas, então, eu já ia achar ruim com ele, mas ele mostrou que é 0 álcool. Olha lá.
Não, mas é zero álcool, vocês podem ficar tranquilos, viu? Eu não bebo, pode ficar tranquilo. Zero álcool está permitido, não. Prometo que eu não vou dar trabalho, professor. Então, vamos lá. Bom, eu não preciso me apresentar mais, vocês já me conhecem, né? Estou terminando meu doutorado lá no IAC. E aí, sempre aprender, né? Coisa que eu falo para todos, né? Nunca parar de aprender. Então, vamos lá. Fitossanitário. O que é fitossanitário? A gente vê que tem duas palavras, né? Quais duas palavras? O fito Planta, quer dizer planta. Exatamente. Fitossanitário, que é tudo relativo saúde. à saúde. Então, tudo que vocês veem, toda palavra que começar com fito é planta, tá? Para iniciar com fito. Então, fitopatologia, patologia de planta, né? Doença de planta, fitotecnia. O meu registro tá assim, professor. Fitossanitário. Meu registro na carteira. Aí. Então, ó, fitotecnia, as técnicas de produzir plantas, fitoterapia, terapia com planta. Fitopatologista, o cara que estuda patologia de plantas. Então, a palavra fito é relacionada a isso. E sanitário é relacionado à saúde, né? A gente vê tanto aí, essas épocas de pandemia, estou falando tanto de vigilância sanitária, agência sanitária, enfim. O que quer dizer sanitário é relativo à saúde, tá? Então, se a gente está falando saúde, quer dizer que tem doença também, né? Senão a gente iria estar falando de saúde. Então, o que é? A planta sadia é aquela que realiza todo o seu ciclo sem apresentar anomalia. Enquanto que a doente, ela apresenta algum tipo de anomalia em alguma fase do seu ciclo, causados por pragas. No nosso caso, dessa disciplina, causados por pragas, né? Eu estou falando causados por pragas, no caso da disciplina, porque tem outras coisas também que pode deixar a planta doente, né? Falta de nutrição, falta de água, excesso de sol, excesso de água, né? Então, mas para a nossa disciplina aqui, nós estamos falando de planta doente, nós estamos falando de praga, tá? Então, em algum momento, essa planta apresentou uma anomalia, tá? Então, a gente vê pela diferença da folha, que é uma folha sadia, e uma planta doente. Então, se nós estamos falando de tratamento relacionado à saúde, então nós temos também a doença. Agora, o que afeta a saúde da planta? No nosso caso, de pragas, fungos, bactérias, nematóides, animais, plantas daninhas, aves, cupim, formiga, vírus, insetos, pragas, tudo isso pode afetar e afeta a saúde das plantas, né? Nós vamos ver quando que elas começam a afetar a saúde da planta. Não é o fato somente de existir, é o fato de a gente saber a hora que ela afeta. Esse que é o grande segredo do negócio, é isso que nós vamos, no decorrer da disciplina, entender. Na aula de hoje, nós vamos entender que o fato não é somente ter. O fato é a hora que começa a afetar a saúde das plantas, a presença de alguma dessas pragas, tá? E não são poucas, não, viu? Olha aqui, ó. 100 mil espécies de fungos, olha lá a palavra fitopatogênico, doença. 100 mil espécies de fungos que causam doença, 30 mil espécies de plantas daninhas, 10 mil espécies de insetos que se alimentam de plantas, 15 mil espécies de nematóides que se alimentam de plantas. Prejuízo anual mundial de 40%. Tá? Então, não é fácil ser produtor. Ainda eu ponho esse outro slide aqui que eu digo, né? Igual o produtorzinho, está preocupado com o granizo, com a seca, com o aquecimento, com as leis, com os preços, imposto, taxa de câmbio, enfim, praga, doença, planta daninha, geado, não é fácil ser produtor, né? E olha que, além de tudo isso, tem que pensar, tem mais 100 mil de espécies de fungo, 30 mil plantas daninhas, 10 mil insetos, 15 mil nematóides. E mais tudo as coisas, né? Então, ser produtor não é fácil, a gente tem que tirar o chapéu para essa classe que produz alimento. Então, ó, o que são pragas? Tudo que causa destruição, desequilíbrio ecológico, devastação de plantações
extinção de outras espécies, epidemias. É considerado uma praga. Então, veja que o que eu falei aqui, ó, tudo. Por que eu friso isso? A gente tem em mente que praga é inseto. Né? A gente pergunta assim, qual que é a praga? Você tem lá, eu tenho cigarrinha, eu tenho percevejo, mas não. Tudo que causa destruição, desequilíbrio ecológico, devastação de plantações, extinção de outras espécies e epidemia é considerado uma praga. Então, praga é tudo. Tudo para o nosso caso, então. Tudo que causa dano à lavoura é uma praga. Tá? Detalhes que, para se tornar uma praga, tem que estar em superpopulação. Não basta, é o que eu disse ali atrás, não basta ter a praga. Ela tem que estar numa superpopulação para causar dano. Pragas está associado à superpopulação. Por exemplo, esse gafanhoto aqui é uma praga, ele assim, sozinho, bonitinho? Não é. E agora? Agora ele passou a ser uma praga. Então, veja que não é um indivíduo. Esse coelhinho aqui não é uma praga para nós. Mas, se aparecer uma grande quantidade, uma superpopulação, desse coelho ele passa a ser uma praga. Um pardalzinho não é nada. Mas, se uma superpopulação de pássaros aparecer, ele passa a ser uma praga. Então, veja que eu estou frisando bastante, porque não é a presença dessa plantinha aqui na lavoura que ela passou a ser uma praga. Ela é uma praga quando ela foge do controle, quando ela entra numa superpopulação, um excesso de indivíduos que ela se torna uma praga. Tá? Por si só, ela não é. Então, para ser praga, tem que invadir e prejudicar a cultura. E tem que ter abundância de indivíduos, tem que estar em superpopulação. Tá? Não é só a presença. Tá? E tem que estar causando prejuízo. Por exemplo, eu escrevi aqui, planta daninha em costa de barranco. Vou falar aqui, está cheio de braquiária. É planta daninha aqui? Não é? Daí a planta daninha já está considerada em grande população. Aparentemente, eu acho que não. Parece que é um gramado bem roçado. Não, mas aqui, e essas partes mais escuras que é onde a tá. passa? Aqui no encosto aqui, eu acredito. Não sei. Então tá empatado aí. Não, professor, calma aí. Pega. E aqui, vamos pensar assim, no nome, planta daninha. Daninha vem de quê? Causar Pequeno. A grama é uma planta daninha, né, professor? Em si. O gramado aí, na verdade, é a planta daninha, né? Então, vamos lá, quem acha? Não, eu acho que, tipo assim, a planta daninha só se torna sendo uma planta da daninha se ela tá no meio de, tipo, da soja, do milho, não é? Exatamente. Eu acho que no caso aqui, que está bem na beira da estrada, agora que eu estou percebendo, eu acredito que sim. É isso aqui, a planta daninha. Essas faixas mais escuras aí, ó. Isso, professor, onde o senhor está passando o mouse aí. Aqui, no barranco, no pós do barranco, nós não temos planta daninha aqui. Porque ela só se torna uma planta daninha no meio de culturas, porque ela estrova o processo, tipo, de crescer, ela pode conter pragas, etc. Não é isso, professor? Exatamente. Se eu não me engano. Porque, olha o nome aqui, planta daninha. Daninha vem de dano. Está causando dano. Nesse caso aqui, ela não está causando dano algum. Pelo contrário, ela está ajudando o barranco a não deslizar, ajudando o barranco a não desmoronar, né? Quando tem raízes, quando o solo está coberto, não está exposto, segura o solo, segura o barranco. Então, aqui não é uma planta daninha. Eu escrevi aqui de propósito. É uma pegadinha, né? Aqui ela é algo cultivado, é algo plantado. Como vocês disseram, se essa, vamos supor aqui, vamos falar que é uma braquiária ou uma grama, um pasto, alguma coisa. Aqui ela não está causando dano algum. Tá? Então, por que eu friso bastante isso? Para estar causando dano,
Desculpa, ela não é uma praga, por quê? Porque ela não está causando dano algum. Para ser considerada uma daninha, causar dano, ela tem que estar no meio de outra lavoura, ela tem que estar no meio de alguma coisa que ela não deveria estar. Tá? Aí passa a ser uma planta daninha, tá? Como vocês disseram aí. Uma braquiária no pasto é planta daninha? Não, a braquiária no pasto, o produtor que plantou uma braquiária no pasto. Agora, se você plantar cana e a braquiária vier, aí ela é uma planta daninha, tá? Então, veja que a braquiária é um exemplo, que ela é tanto plantada como ela é combatida. Na pastagem, ela é plantada. Na lavoura, ela é combatida. Tá? Então, na lavoura, ela é uma planta daninha, braquiária. Na pastagem, não. Na pastagem, ela foi plantada. Então, aqui, ó, além, né, dela ter que causar dano, lembra sempre das duas coisas. Além dela estar causando dano, ela tem que estar em superpopulação. E por que acontece superpopulação? A regra é falta de predador. Veja aqui essa reportagem, ó. Falta de predador natural é causa de invasão de grilos na Bahia. Aqui, ó, como explicação, o fato de que os predadores naturais do grilos, quem é sapo e lagartixa, estão em quantidade menor para conter os grilos, tá? Então, sempre isso, nós estamos tendo um problema com o javali, passou ontem uma reportagem lá na Record, o javali invadindo aí o mundo inteiro, por quê? Porque ele não tem inimigo natural, ele atingiu um tamanho, aquele javaporco, então chega a 250 quilos, ele atinge um tamanho que ele não tem mais predador, né, no seu homem, então superpopulação está virando praga por falta de predador, tá? Mesma coisa aqui, ó, superpopulação de pássaros. Técnicos e biólogos ensinam que a superpopulação de pássaros está relacionada à falta de predadores naturais. Claro que, associada a condições favoráveis de abrigo e alimentação, propiciam reprodução desenfreada, tá? Ou seja, passou a ser uma praga urbana quando os pássaros estão em superpopulação, tá? Então, lembre sempre disso, para ser praga tem que estar em superpopulação e causar danos, tá? Então, aqui já entra um outro conhecimento para nós, ó. Então, eu já sei quem está em superpopulação, mas quando eu sei que virou uma superpopulação? Como eu vou saber? Eu estou vendo aqui 5 gafanhotos, mas e aí? É uma superpopulação ou não? O que eu tenho que fazer? Ó, o Rogério. Eu acho que para ser uma superpopulação, professor, eu acho que tem que ser grande mesmo, não tipo 5. Porque 5 o defensivo consegue combater, correto? Isso, é por aí o caminho, mas nós temos que ser mais precisos. Boa noite, Rogério. Então, nós temos... Boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite, Rogério. Ó, sim, tem que estar em bastante mesmo, mas quanto que é esse bastante? Para cada praga tem um número, para cada lavoura tem um número. Que eu ia falar. Mas a gente tem que fazer um controle, um levantamento de nível populacional, tá? Ó, aqui só para ficar claro, né, que quanto maior a população, menor é a produção da lavoura, tá? Veja aqui um gráfico desse aqui, ó. Aqui é a produção, aqui é a população. Então, ó, quanto maior a população da praga, que aumenta nesse sentido aqui, ó, quanto maior a população, menor a produção, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Um levantamento dos níveis populacionais. É o famoso levantamento de praga, né? Que a gente sempre ouve. Onde você trabalha? Eu faço levantamento de praga. O levantamento de praga nada mais é do que identificar o nível populacional, tá? Então, nível populacional, como que eu sei qual é o nível? Tem que fazer o levantamento de pragas. Levantamento de pragas é contagem de pragas, sim, lá no campo. E nós vamos ver como se faz, tá? Então, agora entra um conceito importante, né? Para a gente, vocês têm que sair da aula hoje entendendo isso. São 3 níveis populacionais: o nível de equilíbrio, nível de controle e o nível de dano econômico.
que é cada um deles? Nível de equilíbrio, então vamos aqui, ó, aqui é o passar do tempo e aqui é a densidade populacional, é a população de uma praga. O nível de equilíbrio é aquele que nós estamos convivendo com a praga sem causar dano algum para nós. Ela não é uma praga. Nós estamos em nível de equilíbrio com aquele ser vivo que não é a nossa lavoura. Nós estamos em nível de equilíbrio. Quando a gente perde o nível de equilíbrio, ou seja, aumenta a população, vai chegar num ponto que atinge o nível de controle, que é a hora que eu tenho que fazer o controle. Se eu não fizer o controle, vai atingir o nível de dano econômico. Aqui, o prejuízo já está feito, aqui já não compensa mais controlar, aqui o custo para controlar já é maior do que o retorno que vai te dar se você não controlar, tá? Então, ó, e veja que não é à toa que o nível de controle está pertinho do nível de dano. Está pertinho. Por exemplo, posso falar aqui que o nível de controle é 3 lagartas no metro e o nível de dano é 6. Então, ó, de 3 para 6 é rapidinho você chega no nível de dano, tá? Do nível de equilíbrio ao nível de controle tem um espaço maior. Então, ó, a gente tem que conviver em equilíbrio, tá? A gente tem que conviver em equilíbrio. A gente não pode, a gente não deve e nunca vai exterminar praga alguma, né? Nós não somos exterminadores de praga, não. Mas a gente vai controlar. A gente tem que fazer o controle para voltar no nível de equilíbrio, para não deixar atingir uma superpopulação, tá? Então, aqui, ó, depois que eu fiz o controle, voltou para o nível de equilíbrio e fica flutuando sempre no nível de equilíbrio, tá? Então, ó, o nível de dano econômico é aquele que a densidade da praga causa prejuízo à cultura igual ou superior ao custo de controle dessa praga. Ou seja, você controlar já está mais caro do que o que ela está causando de prejuízo, tá? Então, a gente nunca deve chegar no nível de dano econômico. A gente, o responsável por essa área de controle de pragas, ele simplesmente não cumpriu o seu papel, não cumpriu sua função, não cumpriu o seu dever dentro da empresa, se ele deixou atingir o nível de dano econômico, tá? Porque aqui não pode, aqui o prejuízo já se instalou. Tá, tudo bem, pode ter tido algum outro problema que atingiu o nível de dano, né? Não vamos falar assim, 100% das vezes que atingiu o nível de dano, a culpa é do cara que não fez o controle. Não, mas se ele não fez o controle quando deveria ter feito e atingiu o nível de dano econômico, aí sim é um problema da pessoa, tá? Pode ter outros problemas, pode ser que não tinha produto, pode ser que a empresa não comprou, pode ser que ele que tiraram a equipe dele de fazer levantamento populacional, levantamento de praga, então aí são outros problemas. Mas vamos dizer assim, se chegou ao nível de controle, ele não fez nenhum controle, atingiu o nível de dano econômico, é uma grande falha dentro da empresa, tá? Então tá aqui, ó, nível de controle é aquele aonde medida de controle tem que ser tomada, tá? Nível de equilíbrio é onde nós temos que deixar, ó, durante um longo período de tempo que não causa prejuízo para a cultura, tá? Então nós temos que conviver aqui, ó, no nível de equilíbrio com a natureza, tá? Porque a gente tem que ver que eles chegaram antes da gente, né? A lavoura, a agricultura tem 200 anos. Um besouro aí que já tem milhões de anos, né? Tá desde os dinossauros perto da gente, perto da natureza deles, né? Então, a gente tem que conviver em equilíbrio, tá? A gente nunca deve, nunca vai e nunca podemos exterminar uma praga, seja ela qual for, tá? E tem que manter equilíbrio. Então, o importante que eu quero que vocês entendam é isso, os 3 níveis de dano, tá? Nível de equilíbrio, nível de controle, 3 níveis de dano, não, 3 níveis de população. Nível de equilíbrio, nível de controle e o nível de dano, tá? E aí, como que eu faço o levantamento de praga? Vai depender da praga, vai depender da cultura, tá? Então, ó, vamos seguir na sequência, ó. Então,
que nós falamos? Que para ser praga, tem que estar em superpopulação. A superpopulação pode chegar em 3 níveis. A gente tem que manter o equilíbrio, mas pode chegar no nível de controle e no nível de dano. Como que eu sei o nível que eu estou? Eu tenho que fazer o levantamento populacional, tenho que fazer um monitoramento de pragas, tá? Então, ó, é tudo a mesma coisa, levantamento de praga, monitoramento de praga, monitoramento populacional. O que é? É determinar a situação da praga na lavoura, tá? É avaliar se está causando dano, prejuízo, para definir o momento de iniciar o controle. Então, é uma tarefa árdua. Eu tenho que acompanhar como que está a minha praga. Tanto é que toda empresa tem a equipe tem empresa que chama de pragueiro, né? O pessoal do levantamento de pragas, tem um carro dedicado a isso, tem um supervisor dedicado a isso. Olha lá, Vitor. Professor, deixa eu tirar mais que uma dúvida, né? Eu ouvi boatos, a gente escuta muita coisa, né? Que o melhor horário de se ver praga é quando tá um sol mais quente, que ela fica mais exposta. Isso é verdade? Ô, Vitor, assim, depende da praga, né? Vai ter praga que sim, mas se a gente considerar que praga pode ser um fungo que não se movimenta, pode ser uma praga que fica no solo, então é relativo, né? Mas pode ser, sim, determinada praga, pode ser que o melhor momento seja na hora do sol, pode ser, em algumas delas, sim, alguns casos se aplica, sim, essa Teoria, né? teoria, sim. Mas se a gente pensar assim, por exemplo, que pode ter praga que está lá, ninfa, ainda que não voa, está lá dentro da espuma. Então, independente da hora, né? Mas pode ser que para alguma praga tenha, assim, essa relação de horário mais quente, ideal para fazer o levantamento. Pois não, senhor Antônio. Bom, professor, parte de pragas, assim, que nem a gente aprendeu lá na estufa, o professor acrescenta aí, se eu estiver errado. Vai depender do nível da praga, né? Por exemplo, se é lagarta, que nem na cana e no milho dá lagarta, muita lagarta, né? Sim. A lagarta, ela se esconde. Dependendo do que você for aplicar, a gente vê que tem 2 tipos de inseticida, né? Tem o sistêmico e tem o de contato. Por exemplo, se você vai passar um engeopreno, você pode aplicar mesmo que a lagarta esteja escondida no cartucho. Agora, se for um Tauster, o Tauster você tem que aplicar, ele é de contato. Então, a praga tem que estar visual para você conseguir matar ela. É isso que uma parte que eu já aprendi na prática, assim, sabe? Sim. Ah, exatamente isso, Antônio. Você está falando das pragas aí de cana, né? Da broca da cana. Então, Por exemplo, na estufa dá muito umas lagartinhas que comem as folhas, sabe, da cana. Não somente a broca, mas tem a população, esqueço o nome, da espidófora lá, uma borboletinha, ela vem, bota na folha e cria um monte de lagartinha. sim. E a lagartinha, ela se esconde dentro do cartucho da folha do palmito da cana. Então, dependendo o nível de população, a gente sempre aplicou ou em geopreno, né, que é um número maior de população, ou o Tauster, que é de contato para controle só. Sim. Tá certo, é isso aí, Antônio, é isso aí. Depende da população. Você falou exatamente o que nós vamos estar vendo aí durante a disciplina. Depende o momento, um tipo de produto, depende da população de praga, depende se a praga, né, o que você falou, se a praga está dentro do cartucho, eu não vou conseguir contato com ela. Se ela está na folha, eu consigo contato com ela. Então, tem produtos exatamente para cada hora de aplicação. E o momento de iniciar o controle, então, a gente voltando aqui, o momento de iniciar o controle é de acordo com o monitoramento de praga. Como que eu sei? Como que eu faço? Monitoramento de praga é constante na lavoura. Para aquelas pragas que podem vir causar danos econômicos, tá? A densidade, a população do inseto é que vai dizer se está na hora de eu fazer o controle ou não, tá? Então,
Que hora que eu faço controle de uma praga? A hora que atinge o nível de controle. Qual que é o nível de controle? Vai ver, depende da praga, depende da cultura, tá? Antes de tudo, a gente tem que saber quais são as pragas que me afetam aquela lavoura, né? Tem as pragas chaves e as pragas secundárias. Pragas chaves são aquelas principais que ocorrem sempre, causam danos que precisa controlar. Pragas secundárias são aquelas que elas podem causar dano, mas raramente elas estão lá. Raramente elas vão provocar dano, tá? Então, tem praga que em certas regiões não é um problema. Então, praga-chave é bem específico ali do seu ponto. Tá certo que umas, que nem, por exemplo, vamos falar da broca da cana. A broca da cana é praga-chave, a broca é a cigarrinha da raiz. É praga-chave na cana em qualquer lugar que você esteja. Mas, por exemplo, esfenófilo. Tem lugar que não tem problema de esfenófilo. Então, ela não é uma praga principal, né? Migdolos, tem região que é um besouro da cana. Tem região que não tem problema de migdolo. Então, ela não é, naquela região, uma praga-chave. Tá? Então, nematóide. Tem região que não tem problema de nematóide. Então, ela não é uma praga-chave. Então, na sua região, e na sua, que nem eu citei 3 de cana, vamos falar outro. Tem a lagarta do cartucho, do milho. É uma praga em qualquer região. O percevejo verde na soja é uma praga em qualquer região, né? A ferrugem asiática na soja é uma praga em qualquer região. Então, tem pragas que são as principais, em todas as regiões é problema. Tá? E tem aquelas pragas secundárias que raramente vai dar problema. Quando ela vai dar problema? Quando atinge uma superpopulação, que nem tem aqueles, por exemplo, na cana, né? Tem o corozinho lá, aquele besorrinho branquinho, aquela larvinha que fica lá na raiz. Você pode ver 1, 2, 3 corolla na raiz da cana que não faz simplesmente nada. Agora, se você tomar uma cana e ver lá que tem 50, 100, 200 corozinhos, passou a ser uma praga principal, passou a ser uma praga-chave, tá? Raramente ele vai ser uma praga-chave, mas pode passar a ser, tá? Então, primeira coisa, eu tenho que saber qual que é a minha praga. E aí vamos fazer o levantamento de praga, vamos fazer monitoramento de praga. Então, depende da praga que eu estou procurando. Óbvio, né? Por exemplo, se eu estou procurando uma praga de solo, eu vou procurar que hora? Hora que eu vou fazer a reforma, hora que eu vou fazer o preparo de solo, e vou procurar essa praga onde? Vou procurar essa praga no solo, né? Se eu estou falando de cupim, eu vou procurar no solo. Se eu estou falando de migdolo, eu vou procurar no solo. Eu vou fazer levantamento, apesar que o migdolo, se ele voa, eu posso fazer com ele adulto também. Então, se a praga é de solo, eu faço o levantamento de pragas no solo, tá? Então, aqui, antes do plantio, para detectar pragas que estão subterrâneas, que causam danos às sementes, tá? Então, aqui, eu dou um exemplo, mas tem diversas maneiras de fazer a amostragem de solo, tá? Amostragem de solo, não, amostragem de pragas. Vocês vão ver que eu cito um jeito ou outro, alguém, tem uma que nós vamos falar, a última aula, nós vamos simular como se fosse, né, igual eu fiz lá na disciplina de máquinas, né, que vocês fossem chamados para fazer uma regulagem de um pulverizador, né? Então, aqui lá na 4ª aula dessa disciplina, nós vamos fazer como se a gente fosse chamado para fazer o controle de pragas numa usina, né? Então, como que a gente faria passo a passo, tá? Então, tem metodologias, agora tem um monte de metodologias, né? O CTC tem a metodologia, tem consultor que cria uma outra metodologia própria, que funciona também, o pessoal do UFSCar cria outra metodologia que funciona também. Então, a gente tem que saber, quem está nos ensinando tem que ter o conhecimento, né? Você não vai pegar um louco qualquer e fazer da maneira que ele está mandando fazer. Não, se for, né, um consultor de nomes, se for uma empresa de pesquisa, se for uma universidade, aí eles podem desenvolver uma nova maneira de fazer. Tá? Então, eu nem vou me atentar muito às metodologias, assim, em termos de pontos, né? Metodologia que estou dizendo assim, pontos, número de pontos da amostragem. Tá? Então, que nem eu pus aqui, ó, 30 por 30, fazer uma trincheira, ó, de 30 por 30,
de 15 centímetros de profundidade e 8 pontos no hectare, sabe? É esses número de pontos aqui que eu falo que eu não vou me deter. Não é em relação a monitoramento de solo, sim, isso a gente tem que fazer. Mas, às vezes, pode falar, não, mas aqui a gente não faz 8 pontos, a gente faz 4. Não, aqui a gente faz uma trincheira, não faz de 30 centímetros, faz de 50, 50 por 50, enfim. Tem várias maneiras de avaliar os pontos, tá? Mais importante, estou dizendo aqui, que praga de solo, você faz um monitoramento no solo. Pragas de folhas, eu faço um pano de batida. O que é o pano de batida? Uma das maneiras, tá? Não estou falando assim, a praga de folha, eu só faço com pano de batida. Não, na cana mesmo a gente não usa pano de batida. Mas na soja, por exemplo, só uso pano de batida. Por quê? Para identificar lagarto e percevejo. No algodão, só uso pano de batida. É um método rápido, detecta também a presença dos inimigos naturais. Nós vamos ver que isso aqui é altamente favorável, que a gente quer que tenha, né, inimigo natural. Lá, o que o Vitor até tinha falado, ideal nas horas mais frescas do dia, quando os insetos estão com menor mobilidade, né? Então, aqui, ó, pano de batida nas horas mais frescas, porque os bichinhos estão mais quietinhos lá. Então, o pano de batida também tem o procedimento padrão, né? Veja aqui, ó, o pano tem 1 por 1,8 metros, então você coloca ele no meio de 2 linhas e bate a folha da planta para cair, as pragas caírem em cima do pano. Então, você faz a contagem da quantidade de praga que caiu nessa metragem, de 1 por 1,8 metros, que é a medida do pano, tá? Então, aí, o número de panos de tanto de amostragem, né? 6 por 10 hectares, ou 8 de 30 hectares, 10 para lavoura até 100. Então, tem um monte de número de pontos, isso que eu falo. Não vamos focar no número de pontos. Então, vou focar na metodologia de levantamento. O número de pontos, é o que eu falei, varia bastante, isso aí depende da sua empresa, do consultor que vai lá fazer a sua amostragem, mas tem regra sim, tá? O que eu quero dizer é que existe a quantidade, sim, de pontos para ser feito, existe a época para ser feito, o local para ser feito, tá? A gente tem que seguir a metodologia aplicada para aquela nossa lavoura. Outra forma de fazer o levantamento de praga, com armadilhas. Armadilha do tipo delta, tipo luminosa e tipo adesivo. Você esparrama na área. Por exemplo, do tipo delta. O que é delta, né? Aquele símbolo de delta lá, símbolo da letra grega, delta, né? Esse formato aqui, né? O que é essa armadilha? Ela tem um ferormônio, a gente vai ouvir falar bastante disso aqui. O que é ferormônio? Ferormônio vamos falar, o cheiro de atração sexual do macho. Então, quando chega na época de acasalamento, que é a época da revoada, o que é a época da revoada? É a época de acasalamento, né? Quando a gente vê aquelas aleluia nos postes, o que é aleluia? Aleluia cobrindo. Quando eles estão tudo lá no poste voando, é que eles estão na época de acasalamento. Então, eles saem atrás da fêmea. E a fêmea emite um cheiro característico de momento de reprodução sexual. Então, a indústria química produz esse cheiro artificial e põe nas armadilhas, e nós colocamos nas armadilhas, tá? Então, quando se tem o cheiro da fêmea aqui no chão dessa armadilha, eu vou ter uma quantidade de machos que vão aparecer à noite, por exemplo. Então, depende da praga, eu vou ter lá, se durante a noite aparecer 30 machos, é hora de fazer controle, tá? Nós vamos ver o quanto que é essa quantidade de cada um aí. Quantidade de pragas que eu digo, tá? Então, só dando um exemplo, tem praga que, quando você achar 5 por planta, é nível de controle. Tem praga que se você falar, quando tiver 3 besouros no solo por metro, é nível de controle. Tem praga que você fala, quando tiver 20 machos na armadilha, é controle. Quando você achar 2 besouros adultos numa noite, é controle, entendeu? É hora de fazer controle. Então, você saber
que nem eu falo, na cana, na última aula, nós vamos falar quais são os níveis de controle, porque a maioria do pessoal nosso aqui trabalha com cana, mas se algum trabalhar com soja, quiser saber qual que é o nível de controle da lagarta da soja, percevejo da soja, da ferrugem da soja, tem que ir lá e procurar, saber aonde procurar, ou pôr na internet, tem de monte. Por quê? O nível de controle, a pesquisa, os pesquisadores já dizem para nós qual é. Não sou nem eu, nem vocês que vão definir o momento de fazer o controle, tá? Toda praga já está definida. O pessoal da entomologia, né? O pessoal de pesquisa disso já sabe, já está pronto para nós. Fala assim, ó, quando você tiver X número de praga por metro, ou X número de praga por folha, por solo, é a hora de você fazer o controle, tá? Então, a gente só tem que fazer o levantamento populacional. O que nós temos que fazer? O levantamento populacional. Porque o número de pragas para fazer o controle, isso aí a pesquisa já fez para nós, já está pronto, tá? Então, esse é um tipo de armadilha. Armadilha luminosa, de luz, né? A luz não atrai inseto. Então, você põe isso aqui à noite, instala lá com bateria, veja que aqui tem um funilzinho, o inseto vem pela luz e cai aqui nesse vidrinho aqui embaixo. Então, tá lá. Se no outro dia cedo você encontrar 10 adultos, é hora de fazer o controle. Então, aqui é uma armadilha. Armadilha adesiva. A cor atrai o inseto, determinado inseto. A cor amarela atrai uma praga do tomate. Então, você coloca lá na sua lavoura de tomate uma fita amarela dessa, que é altamente adesiva. O bichinho encosta aqui e vai ficar grudado. Aí, como que ele indica se é hora de você fazer o controle ou não? Por exemplo, vai falar, a hora que você achar 10 adultos numa fita adesiva de 15 por 20. Então, ó, tem aqui uma fita adesiva de 15 por 20, você achou 10 adultos, aí você conta, 1, 2, 3, 10. Opa, é hora de eu fazer o controle. Aí eu falo assim, bom, 10 é hora de fazer o controle. 15 já causou dano. Aí você vem aqui, você conta 15, você fala, estou atrasado para fazer o controle, me lasquei, me lascou. Por isso que a gente não pode dar bobeira no levantamento. O levantamento não é algo que faz quando dá, não é algo que, hoje não deu para fazer, amanhã eu faço. Não, por quê? Porque é mais ou menos assim, ó, 10 é hora, 10 mosca branca na banana. É hora do controle, porque 15 você já perdeu a banana, sabe? Então, é uma coisa bem assim, a ferrugem na soja. Se na sexta-feira, a ferrugem da soja é altamente disseminado. Se na sexta-feira você fez um levantamento e já deu o nível de controle, corre controlar, porque se você esperar segunda-feira, você já perdeu, já deu o nível de dano, tá? Então, o levantamento de praga tem que ser feito periodicamente em todas as áreas da empresa, tá? Para ter o nível de controle de dano é muito pertinho. Exame de planta é outra maneira também, você examina as plantas. Claro que tem a metodologia, né? Examinar 20 plantas por hectare, em tal dias após o plantio. Aí você quantifica quantas pragas você encontrou nesse exame das plantas. Então, essas são algumas maneiras não, essas são as maneiras de fazer levantamento de praga, tá? Quando a gente vai examinar a planta, a gente sempre tem que levar em escala. Por quê? Para não ficar aquele negócio subjetivo. Então, ó, vamos... Às vezes eu vou falando, de vez em quando eu breco e lembrar o que nós estamos falando. Estou falando assim, que nós temos que identificar quais são as nossas pragas principais. Identificou? Sabemos quais são as pragas? Beleza. Primeira etapa está vencida. Segunda etapa, fazer o levantamento de praga, para saber que nível está a minha praga. Como que eu faço o levantamento de praga? Se for praga de solo, no solo. Se for praga de folha, nas folhas. Se for praga de fungo com a lupa, cada praga tem a sua medida de levantamento populacional. Onde eu cheguei agora? Eu falei no exame de planta. Você pode examinar a planta também. Mas quando você examina a planta no olho, que não é contagem, né? Porque contagem é matemática, né? Contar. Contei 6, é hora de controlar. Agora, tem exames que é no olho. Então, o olho tem que ter escala para a gente dar nota, né? Por exemplo, escala da lagarta do cartucho, escala de Taylor. Então, nota 1, 2, 3 é baixa.
E aí você leva uma escala dessa. Nota 4, 5, 6 é médio. Veja aqui, ó, já temos danos na folha. Nota 7, 8 e 9 é dano alto. Aqui você já vê o dano. Tá? Então, quando você vai fazer uma análise de lagarta do cartucho, você tem que levar uma escala com notas. Por quê? Porque se você é acostumado a ver milho feio, para você olhar uma nota 8, para você é normal. Agora, se um cara está acostumado a uma lavoura boa, ele só conhece nota 1, então não fica aquela coisa subjetiva. Né? Aqui, ó, para fazer análise de soja. Exame de planta em soja. Lagarta de folha de soja. Você precisa dar nota. Ó, 5% é quando a folha está assim, 15% é quando a folha está assim, 35% assim, 45% é assim. Tá? Então, não fica aquela coisa subjetiva. Na cana, tem uma escala famosa, a escala de ferrugem, do Amorim, que vai de 1 a 9. Veja aqui, ó, nota 1 na folha, nota 9 na folha. Então, não fica aquela coisa subjetiva, né? Fala assim, um chega lá para você e fala assim, ixi, lá tá cheio de ferrugem. Mas quanto que é o cheio de ferrugem? Não existe isso aí. Ah, não, lá para mim tem pouca ferrugem. Ah, não, lá para mim tem muita ferrugem. Não existe em levantamento de pragas o muito e pouco. Tá? Tem que ter nota, tem que ter número. Ou você conta, ou você dá nota. No caso aqui, ó, nota de 1 a 9 para intensidade de ataque na ferrugem na folha bacana. Tá? Então, aí eu tenho que fazer o controle. Que hora que atingir o nível de controle. Tá? Então, eu tenho que considerar o nível do ataque, a idade dos insetos e a fenologia da planta, que é o que nós vamos ver. Por exemplo, aqui, ó, nível de ação na cultura da soja. Um exemplo, tá? Um exemplo. Isso aqui vocês acham para todas as culturas, vocês vão achar. Que hora que eu tenho que fazer, por exemplo, no período de emergência da soja, que hora que eu tenho que fazer o controle de lagarta? Quando eu tiver 20 lagartas por metro, nessas duas fases aqui. Ou 30% das plantas, não, 30% de desfolha, que é aquela que nós vimos, aquela escala de desfolha lá atrás. Ou na fase de floração, formação de vagem, enchimento de grão, maturação, 15% de desfolha. Tá? Que hora que eu tenho que fazer controle na soja quando eu vejo percevejo? Olha aqui, ó, 2 percevejos por metro, se for para soja de consumo. Se for semente, 1 percevejo por metro. Então, veja só, nível de controle de percevejo na soja, 2 percevejos, ou 1 percevejo se for semente. Tá? Ou seja, vê que o número é baixo, ó, tamanduazinho, o bicudinho da soja. 1 adulto por metro, eu tenho que fazer o controle. No estágio V3. O estágio V4, isso aqui nós vamos ver na aula de culturas anuais, o que quer dizer esses estágios. Então, 2 adultos por metro. Tá? Lagarta da vagem na soja, 10% de vagem atacada. Ou seja, quantas vagens eu tenho que amostrar? Eu tenho que ir lá na cartilha da soja, de pragas de soja, ver como que eu faço o levantamento de lagarta da vagem da soja. Então, vai estar lá, por exemplo, 10 pontos por hectare, esticar uma trena de 5 metros e contar 5 plantas. Das 5 plantas, contar cada vagem. Cada vagem, aí se der 10% de vagem, está na hora de você fazer o plano de ação. Tá? Então, toda praga tem seu nível de controle e a sua metodologia de levantamento de praga. Tá? E aí, se deu a hora de controlar, nós temos que controlar. Que maneira? Todas essas maneiras aqui, ó. Método legislativo, mecânico, cultural, resistência de planta, comportamento, físico, biológico, autocida e químico. E aí entra um termo aqui muito importante, muito falado, que é o MIP. O que é o MIP? Manejo integrado de pragas. O que é isso? É você não ficar só em um controle. Qual? No químico. Isso aqui a comunidade acadêmica lançou essa denominação de MIP para dar uma controlada, para dar uma racionalizada na utilização de defensivo químico. Por quê? Porque você pode fazer outras medidas antes. O químico, a próxima aula,
nós vamos falar só de defensivos, tá? Então, porque a gente sabe que o químico é o mais utilizado, que o químico é o que tem melhor efeito, é o mais barato, é o mais rápido, é o de melhor resultado, melhor custo-benefício, é o método químico, tá? Então, por isso que nós vamos ter uma aula seguinte, só para falar de método químico de controle de praga. E o MIP é um manejo que engloba tudo isso. Vamos ver um pouquinho o que é cada um. Método legislativo. Esse aqui não depende da gente. Isso aqui é legislação, você tem que fazer e pronto. Quarentena. Fumigação, tratamento a frio, tratamento a quente. O que é quarentena? Quarentena é para não deixar chegar no país uma praga de fora, uma praga exótica, uma praga importada. Né? Por exemplo, quando o pessoal lá do CTC, o pessoal da UFSCar traz uma cana nova de outro país. Ele não pode pôr dentro da mala e abrir aqui em Piracicaba. Não, tem que ficar em quarentena. Para quê? Para ver se tem alguma doença, se vai desenvolver alguma doença, ela tem que ficar isolada. Essa palavra está na moda agora com a Covid, né? Está na moda. A pessoa tem que ficar em quarentena, não é? O ministro lá não foi para os Estados Unidos, quando voltou, ele teve que ficar em quarentena. Por quê? Para saber se ele está trazendo a doença. Por quê? Se não tem, ele traz uma doença nova, vai invadir o nosso país, tá? Então, esse tipo de quarentena é lei, não é opcional. Fumigação, quando vem container de navio, faz uma fumigação, que é a aplicação de defensivos fumigantes, fumaça, né? Fumaça, fumacê. Tratamento a frio é mais raro de ver, mas é por plantas em câmeras frias. Tratamento a quente, mesma coisa, com vapor d'água. E radiação, utiliza raios para não deixar entrar. Aqui fazendo fumigação em container. Por quê? Se tem um besouro aqui dentro, uma borboleta que não existe no Brasil, não tem inimigo natural no Brasil, se chega de outro país aqui dentro desse container. Então, antes de abrir o container, faz uma fumigação, um fumacê, um produto químico que não deixa de uma nova praga. Aqui uma sala de quarentena, aqui de cana, ó. A UFSCar tem uma sala de quarentena, ela é Anhembi. Por que Anhembi? Porque ela não produz cana. Então, não corre risco, porque ó, você não vai pôr a planta, que você quer saber se tem alguma praga nova no meio da cultura, né? Porque se tiver, você está lascado. Então, você tem que fazer quarentena de citros no meio da cana, você tem que fazer quarentena da cana no meio dos citros, porque se tiver uma praga, não corre o risco para a cultura, né? Você nunca vai saber fazer a identificação no meio da sua lavoura, tá? Ô, Vitor. Volta ao slide aí, por favor. Como que o senhor falou aí das pragas? Se tiver uma nova na cana, vamos supor, você tem que misturar com citros, é isso? O que eu quis dizer assim, que nem aqui, essa foto aqui é de uma quarentena. De quarentena da UFSCar, fica numa cidade que chama Anhembi, lá pro lado de Botucatu. Por que lá? Porque lá não tem cana. A gente não... Porque tem que isolar da população, né? Da população da cana, se fala, não de outras culturas. A população da cana, tem que ficar muito da cana, né? Que eu não vou ver se tem aquela praga no meio da lavoura, né? Porque se tiver, aí ela vai invadir a lavoura, né? Então, eu tenho que fazer, a medida de isolamento, né? A quarentena é uma medida de isolamento, é por isso que eu citei, falei assim, você vai fazer a quarentena na cana, você não vai fazer no meio do canavial, você vai fazer, por exemplo, lá no meio dos citros. E nem nesse caso aqui, essa casa de vegetação, eu conheço lá, ela está no meio dos citros. Então, se escapar alguma coisa da cana aqui, não tem cana para a praga se desenvolver. Entendi. Método mecânico é destruir a praga, né? Aqui, ó, você faz uma capina na planta daninha, é o método mecânico. Quando você coleta, você faz catação, você coleta lagarta, é um método mecânico. Por quê? Porque você vai destruir. Quem já foi lá no Nordeste, lá tem um problema de brócolis gigante. Brocona, bem maior que a nossa. Então, ela fica dentro do cartucho não, ela fica dentro do como e o como quebra. Aí os meninos vão lá com uns palitinhos assim de churrasco e arranca a broca lá de dentro. É um método mecânico de destruição de praga. Cultivo, fazer um cultivo. A gradinha do cultivador
raspando, passando a grade aqui na entrelinha da cultura, é o método mecânico de controlar a planta daninha, né? Que é o método mecânico de controlar a planta daninha. Método cultural. Método cultural, aqui essa eliminação de soqueira está mais para mecânico, tá? Porque o eliminador de soqueira, ele é o método de destruição física, mecânica. Não é muito cultural. Então, dá uma corrigida nisso aqui. O que é cultural? A rotação de cultura, né? Você intercala uma cultura com a outra, você está fazendo um controle de praga por método cultural. Você plantar mudas sadias, é um método cultural. Você cuidar da nutrição da planta. Planta doente é igual ao ser humano, né? O ser humano fraco não fica mais suscetível à doença. É a mesma coisa, uma planta pouco nutrida, mal nutrida, ela está mais suscetível à doença. Então, você dá uma nutrição nela, dá nutrição, adubação para ela, ela aumenta a sua resistência. Então, é um método cultural. Ô, Vitor, ergueu a mão aí? Ergui, mais uma dúvida aqui, professor. Ô, Sabe que onde está o milho e a soja, que eu acho? É soja isso, né? isso. Então, se alguma, vamos supor, uma praga da soja vir para o milho, isso daí acontece, tipo assim, de uma cultura para outra, uma praga ir para outra cultura? Sim, então, não, isso não acontece. A não ser assim, por exemplo, uma lagarta da folha. Aí pode ser. Pega todo mundo. Mas é muito específico. As pragas da soja, via de regra, não pega no milho e vice-versa. Né? Que nem, por exemplo, o pulgão do milho, que causa o mosaico, não dá na soja. A ferrugem da soja não pega no milho. O percevejo verde da soja não ataca o milho. A doença de grão do milho não ataca o grão da soja. Raramente vai ter alguma que ataca as duas. Por isso que a rotação de cultura, até para isso, ela é altamente recomendada. Ok, entendi. Método de resistência de plantas. Veja que aqui eu não estou falando só de transgênico, tá? Deve ter uma buzinaiada aqui na janela, deve ter alguém jogando bola. Método de resistência de planta, né? Que eu disse. Quando você tem uma variedade, uma cultivar, uma espécie resistente a uma praga, é um método de resistência, você plantar aquela cultivar que é resistente, né? Tem cultivar que é mais resistente à ferrugem, de cana, estou falando, de soja também. Tem cultivar que é mais resistente à ferrugem. Ora, se eu sei que na minha região eu tenho muito problema de ferrugem, eu vou plantar uma cultivar resistente à ferrugem, né? Agora veja que ela na verdade, a palavra resistente não existe, ela é tolerante, né? Não há, a não ser a transgênica, mas não há na natureza algo que seja totalmente suscetível. Suscetível é o contrário de resistente, né? Ou se é resistente ou se é suscetível. Então, na natureza, não tem nada que seja resistente, ela é tolerante. Tem cultivares, tem espécies que toleram a doença, né? Que nem, por exemplo, a ferrugem na cana, seja laranjada, seja marrom. Tem cultivar que tolera melhor do que outras, né? Tem a 454, a RB72454, ela é muito suscetível, sensível à ferrugem alaranjada. Parou de plantar. Por quê? Porque ela é muito suscetível. Então, você vai lá e põe uma outra cultivar que é resistente. E aí tem a cultivar resistente por transgênico, como a cana BT do CTC. Ela é resistente a broca, né? Então, aí já ela, além de ser resistente, ela controla, ela mata a broca que se alimenta. Quando ela vai lá e come a folha da cana, a cana tem um gene que mata a broca. Que gene que é esse? Esse gene vem de uma bactéria, Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis é uma bactéria que tem no solo normal, que
tem, tudo quanto é lugar tem esse bacilo, não causa nada para nós. Mas ele tem no DNA dele uma proteína que mata a broca. Que jeito que mata? Ela forma uns cristais, é um gene na bactéria que, quando o inseto se alimenta da folha, tem no DNA da folha um pedaço do DNA do Bacillus thuringiensis, do BT, por isso fala milho BT, cana BT, BT vem do Bacillus thuringiensis. Então, o Bacillus produz uma proteína que mata a broca. Então, se você pega essa proteína da bactéria e põe na planta, quando a broca se alimentar da planta, vai formar esse cristal dentro essa proteína, que forma um cristal dentro do sistema digestivo da broca. Aí mata a broca, tá? Então, quando tudo que a gente vê BT, cana, milho, algodão, soja, tudo que tem BT é Bacillus thuringiensis, mata a broca, controla a broca, tá? É transgênico, é altamente estudado, é altamente seguro, tá? Transgênico não é nenhum jacaré de 7 cabeças que vai aparecer na gente, tá? Transgênico é seguro, transgênico teve já estudos adoidados antes de liberar, né? Para você liberar uma cultivar transgênica, leva aí 10 anos no mínimo. É até ruim que leva tanto tempo que quando consegue liberar uma cultivar transgênica, a praga já até virou outra já, e você está liberando aquela lá atrás. Mas ainda bem que é assim, é seguro, não tem risco para outra planta, não tem risco para ser humano, nunca se comprovou que alguém morreu por consumir alimento transgênico, tá? Não tem, é totalmente seguro quando se tem uma planta com alguma modificação genética, porque, na verdade, você só colocou um gene, você não criou um gene, você colocou um gene de um ser vivo em outro ser vivo, né? Você não criou um gene, uma proteína em laboratório, né? Igual estou falando aí da cana-BT. Pegou o gene de uma bactéria do bacilos, que bacilos tem em todo quanto é lugar. Você tiver a mão na terra ali, erguer e fizer uma análise, vai ter bacilos na sua mão. Então, só pegou o gene e inseriu. Então, não tem, eu digo, não tem nenhum eu consumo. Até porque hoje, quem não consome transgênico está enrolado, né? Porque você vai lá comprar qualquer coisa, manteiga, óleo, margarina, salgadinho, farinha, pão, tudo vem de planta transgênica, né? Que sem essa tecnologia, a gente não conseguiria produzir, né? No Brasil, nós vamos falar lá em culturas anuais, a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas a gente, se não plantar transgênico, não tem alimento. Se não plantar transgênico, a gente não consegue acompanhar o resto do mundo, porque o mundo inteiro planta, né? A soja na Argentina é 99% transgênico, o milho na Argentina é 99% transgênico. No Brasil está na faixa dos 90%. É muito mais barato, se usa menos defensivo. Quando você pega um transgênico resistente ao glifosato, você está usando menos defensivos. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai ouvir coisas e tomar partido sem conhecer. A gente tem que ter conhecimento da ciência para falar, né? Para ser contra alguma coisa, você tem que saber. Para se posicionar, você tem que saber. Se você não sabe, acredite no que vem sendo feito. Se a gente não se a pessoa não tem uma opinião formada, um conhecimento sobre transgênico, acredite que se os órgãos ambientais, os órgãos de vigilância sanitária, os órgãos do meio ambiente, os órgãos da agricultura liberaram, é porque está seguro, né? Não vamos a gente querer falar que não é seguro sem ter conhecimento da ciência, sem ter conhecimento do fato. É o que eu digo. Não há uma morte no mundo relacionada a transgênico, não há uma morte no mundo relacionada a defensivo no alimento, tá?
existe morte com defensivo, mas do aplicador, que é isso que ninguém fala, né? Do operador que está lá aplicando, mas que se contaminou por algum motivo. Mas pelo alimento, não há uma morte que se quer. Então, a gente tem que ter certas opiniões formadas e conhecer, não deixar, eu sempre bato nisso, não deixar as fake news invadir a cabeça da gente aí e achar que transgênico é uma coisa de louco, achar que defensivo é uma coisa que mata as pessoas. Pelo contrário, se não utilizar defensivo, aí sim que vai matar a gente de fome. Então, voltando um pouquinho, método de controle por comportamento, que é, o que eu disse lá atrás, o que a gente vai ouvir, feromônio, né? Feromônio o que é? O que atrai o macho. Então, ó, por exemplo, feromônio para migdólos. Você coloca o feromônio dentro da garrafa, o migdólos macho vem aqui procurando a fêmea, tudo cai dentro da garrafa, não sai mais. Isca. Você está utilizando o comportamento da planta, do inseto, por quê? O inseto é atraído pela cor amarela, o inseto é atraído pelo cheiro da fêmea no acasalamento, o inseto é atraído pela luz, então você usa o comportamento dele para fazer um controle daquela praga. Método físico, por exemplo, fogo, por exemplo, inundação. Quando se podia queimar cana, a gente fazia um excelente controle de cigarrinha e de broca, quando podia queimar cana, né? A gente não via problema de cigarrinha na cana, por quê? Porque ela toda é queimada, porque ela voa a curtas distâncias, não dá tempo dela fugir, dela ir embora do fogo, então a gente controlava o fogo, então são métodos de controle físico. Por exemplo, a inundação, uma lavoura de arroz dessa aqui, ó, uma quadrinha de arroz dessa aqui, não vai ter formiga nunca. Se não tiver aqui dentro, a formiga não vai vir de fora, não vai nadando, não vai atravessar nadando e atingir. Então, o método de controle físico por inundação. Método de controle biológico, esse aqui é legal, esse aqui a gente dá um baile no mundo inteiro aí. Na cana, por exemplo, a cana é um exemplo para o mundo todo. O pessoal vem aqui aprender com a gente como que a gente tem um sucesso tão grande no controle biológico de pragas, no caso específico da cana, no controle da broca e no controle da cigarrinha. Tá? Então, o que é o controle biológico? É incentivar os inimigos naturais, é dar condição aos inimigos naturais, ou se eles não atingirem uma população adequada para fazer o equilíbrio, lembra lá da palavra equilíbrio, a gente libera esses inimigos naturais. É aí que a gente chama de controle biológico. Você pode liberar fungos, você pode liberar outros insetos, você pode liberar bactérias, você pode liberar vírus que seja inimigo daquela sua praga, tá? Então, é um método de controle sadio, racional, por quê? Porque você está utilizando o próprio inimigo daquela praga, né? Lembre-se que nós falamos lá no começo da aula. Ela virou praga porque teve uma superpopulação, e teve uma superpopulação porque não tinha inimigo natural. Ora, então vamos lá soltar o inimigo natural, então, para voltar no nível de equilíbrio, tá? Então, dentro do controle biológico, tem dois tipos, tem o parasita e tem o do tipo predador. Qual que é a diferença? Ambos são controle biológico. Mas o parasita é aquele que não se alimenta da praga, do inimigo. É aquele que usa, é um hóspede, um hospedeiro na praga para realizar algum ciclo de desenvolvimento dele. Por exemplo, a cotésia é essa vespinha que está aqui picando a broca. O que ela está fazendo? Está ovipositando, colocando o ovo na broca. Esses ovos vão eclodir, vai nascer as larvas da cotésia, da vespinha dentro da broca, a broca vai morrer. Né? Todas essas larvas aqui, ó, saíram de dentro dessa broca. Então, essa broca já está morta, porque as próprias larvinhas já se alimentaram, cresceram, já destruíram a broca por dentro. Então, por que eu falo que ela é um parasita? Porque ela não se alimenta da broca, ela usa a broca para completar o seu ciclo. Diferente de um predador, tá? Então, o parasita não se alimenta, o predador já se alimenta, então ele mata a presa, né? O parasita nunca mata. O parasita ele vai matar, mas em decorrência da sua atividade, mas ele não mata, né? Uma planta que é parasita da outra não mata a outra, porque ela não sabe que ela vai morrer.
né? Então, o parasita não mata, parasita. Diferente do predador, o predador já mata, tá? Então, aí a gente vai ver que tem, ó, isso aqui é um parasita. Veja aqui, ó, isso aqui é ninho, isso aqui é pupa, ovo, que usou uma lagarta. Diferente daqui, uma joaninha comendo ácaro. Então, a joaninha comendo ácaro é um predador. O Antônio, pois não. Ô, professor, essa foto aí da Joaninha é um excelente predador para pulgão, né? Ele é predador para pulgão, exatamente. Pulgão É é um ácaro. que nem lá na estufa, uma vez soltamos uma população grande para eliminar pulgão. Só que nós não conseguimos ficar com ela muito tempo, sabe? Que a Por causa da joaninha temperatura da estufa. A estufa chega acima de 30 graus, dependendo, o verãozão chega até 43, né? Percebemos que as joaninhas não suportam muito calor, porque a estufa é fechada, né? exatamente. Exatamente. A mesma coisa acontece também da broca, se liberar no calor, ela vai morrer também. Então, É, né? o inimigo natural, via de regra, aqueles que a gente libera, porque eles são mais sensíveis mesmo, né? Eles são diferente da praga, né? A praga é sempre mais forte, igual a tiririca. A tiririca é mais forte de qualquer lavoura que a gente planta. Verdade mesmo. Então, a praga é sempre mais forte do que nesses casos que a gente tem que liberar, porque ela não está dando conta. Então, veja, por exemplo de parasita, predador, mesma coisa aqui, ó. O fungo, comendo o fungo usa a cigarrinha para se multiplicar. Aí a cigarrinha vai morrer. Mas ela usou como parasita, né? Mesma coisa aqui, ó. A joaninha comendo uma aranha. Aqui, a mesma coisa, parasita e predador. Vê que o predador, ó, tá matando, tá se alimentando aqui da taturana. Aqui, ó, parasita e predador. Veja aqui, o predador está se alimentando, está comendo aqui ó, a presa. Isso aqui é um parasita, por quê? Botou os ovos lá dentro, igual a cotésia faz com a broca. Ovos na lagarta. Parasita, ó. Esse texto aqui está predando esse outro inseto. Então, veja aqui, ó. O fungo está parasita na cabeça do besouro. Esse aqui já está comendo. Então, essa diferença, que é mais um parasita do que o Aedes aegypti, o pernilongo, né? Parasita nossos seres humanos. Controle autocida, o que é? Quando faz macho, tem um resultado legal aí em Piracicaba, quando estava o ataque quando a população lá do Aedes aegypti estava muito alta, eles fizeram em laboratório essa mosca aqui, ó, que ela é um macho estéreo, ou seja, é um macho que não consegue reproduzir, mas ele se acasala. Então, a fêmea se acasala com ele e não se acasala mais com o outro. Então, ela acha que ela já está acasalada, mas ela não está. Então, ela completa o ciclo dela, ela vai morrer achando que já estava acasalada e nunca esteve. Por quê? Porque o macho é estéreo, tá? Aqui, eles puseram até para identificar, era bem legal. Não sei se lá na casa da minha mãe em Piracicaba tinha de vez em quando a gente via que lá no bairro dela soltaram esses Aedes aegypti, e aí eles, além de esterilizar, todos que eles esterilizaram, eles colocaram um sinalizador, até para saber se estava tendo multiplicação desses insetos, para quantificar, para contar depois se eles estavam sobrevivendo. Então, eles colocaram um sinalizador assim. Então, era até bonito. À noite você via uns pernilonguinhos voando, e era as luzinhas verdes mesmo. A proteína do vagalume lá. E o controle químico, né? Então, veja, nós falamos de todos os controles, aí chega no controle químico, que nós vamos falar na próxima aula, vai ser uma aula exclusiva aí para defensivo químico, defensivos agrícolas. E aí o MIP, que o MIP é a rotação de todos os tipos de controle, tá? Diminuir o uso de defensivo agrícola químico, porque o químico pode causar resistência e outros fatores aí que nós vamos ver na próxima aula. Então, a gente sempre preconiza isso aqui. O que é? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Ó, você faz um controle mecânico, ou seja, você pôs lá um eliminador de soqueiro, um controle mecânico. Aí você põe fogo. Vamos falar, você
cortou na enxada, alguma coisa lá, cortou na enxada, um exemplo. Aí você pôs fogo, então físico. Aí você plantou numa época que foge daquela praga, no controle cultural, e você plantou uma planta resistente, liberou o inimigo natural. Então veja que você fez todas as etapas, ó, você fez um corte com uma grade, por exemplo, você controlou com a grade, a praga que estava no solo. Aí você queimou toda aquela praga, controle físico. Aí você plantou numa época fugindo da outra revoada, controle cultural. Aí você plantou uma planta resistente àquela praga e liberou o inimigo natural. Então, se nada disso deu certo, aí você faz um controle químico. Mas a gente sabe que, em alguns momentos, não tem tempo ou não tem opção de fazer isso, né? Um grande exemplo é a ferrugem asiática da soja. Você não tem tempo de fazer liberação, você não tem tempo de fazer controle cultural, você não tem controle mecânico, não tem planta resistente, não tem o que fazer. Então, você só tem o controle químico a ser feito, tá? Então, é o grande... A maneira mais utilizada aí de se fazer controle é com defensivo agrícola. Não é nenhum bicho de 7 cabeças também, nós vamos ver isso aí na outra aula. Feito, pessoal? Tá bom, né? 10 para as 9. A gente tinha para falar isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida. Ô, professor, que hora que a gente retorna? Ou você vai tocar direto? Não entendi. Que hora que a gente retorna ou você vai... Não, agora é só na quarta-feira. Ah, tá. A próxima aula é só quarta-feira. Isso, quarta, depois segunda e quarta de novo na outra semana. Então, vamos falar, essa segunda e quarta, a gente substitui a aula da manhã e da tarde do sábado. Então, hoje, a gente está fazendo a aula de sábado de manhã. Não, beleza. A aula de sábado à tarde. Entendi. Ok, professor. Aula boa. Deu para aprender bem. Viu? Obrigado aí que é quarta nós se encontra de novo, então. Eu anotei várias coisas aqui que eu já meio que sabia, mas não sabia não, era o contrário. Legal. Beleza. Que bom. Beleza. Obrigado aí pela presença de vocês. Professor, eu vou sair aqui que eu vou tomar um banho que já tá na hora. Sai daqui, pessoal. Boa noite para todos. Valeu. Boa noite. Falou, boa Boa noite. noite, professor. Até quarta. Na hora de tomar uma já. Feriado aí para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.